Olá, boa noite. E como foi a semana em Econovivendo? Som aí. Foi melhor que as outra semana ou foi pior? Você tomou algumas atitudes? Lembrando que a gente sempre deixa a lição de casa, né? Então a gente vai relembrar um pouco do que a gente falou nas últimas semanas. Você que está aí na internet, você acompanha também. E seja muito bem-vindo. E se você não pegou os primeiros programas, eles estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é só procurar lá Espaço Novo Tempo Piracicaba, Econovivendo, você encontra os dois primeiros. Mas isso não impede de você acompanhar o programa de hoje, porque são informações que você não precisa dar sequência. A gente está numa sequência para a gente vir num crescimento, para a gente viu no primeiro programa onde estou, entendeu a nossa situação, cada um entendeu a sua, colocando num plano geral a maioria das situações das pessoas. Na semana passada a gente pensou para onde eu vou, e hoje é como que eu vou. Como eu vou. Então a gente vai ver algumas ferramentas que a gente vai dar uma pincelada, falar para instigar você a pesquisar mais, procurar mais, aprender mais, porque no tempo que a gente tem aqui não dá para a gente falar detalhe por detalhe. Então tem bastante conteúdo. Vamos lá, então. Vamos com uma pequena recapitulação do que foram nos outros episódios. Então, vamos lá. Sempre a gente lembra desse verso base, que o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Então, esse conselho de provérbios, esse provérbio aqui, diz que todo mundo pode viver na riqueza e na fartura. E a gente viu que riqueza e fartura é de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua qualidade de vida. Então, a gente falou desde a primeira semana que existem 3 eus, né? Quais são os 3 eus? Me ajudem. Tem o eu, ele está aqui no eu da onde? Do presente. Tem o eu do futuro e o eu do passado. Então, o eu do presente está vivendo as consequências boas ou ruins das decisões do eu do passado. E eu quero melhorar minhas decisões para que o eu do futuro esteja melhor do que eu estou hoje. Então, dividindo você em 3 pessoas, nesses 3 tempos, nós podemos pensar melhor como utilizar as ideias aí em relação à economia, às finanças pessoais. A gente, na primeira semana, compartilhou a planilha do orçamento doméstico para que você colocasse ali tudo o que você vai gastar durante o ano, ali planejado, está disponível ainda. Então, foi a primeira vez que a gente conversou, falamos sobre essa planilha. A tarefa de casa era você fazer sua planilha, para você saber a sua situação. Espero que você tenha feito, espero que você seja na planilha, no computador ou no seu caderninho. Você tem que ter um controle prévio, não para controlar o que você já gastou, mas para você planejar como você vai usar o dinheiro. A gente falou aqui sobre a questão do tempo, né? Quanto tempo você leva para ganhar o dinheiro que você recebe? Quantas horas no mês você gasta para ganhar o dinheiro? Por volta de 160 horas, mais ou menos? Qual que é o padrão do CLT? 160 horas mensais? Mais ou menos isso? 44 horas semanais dá mais. 180, mais ou menos. Então, você gasta 180 horas do seu mês para tentar ganhar um dinheirinho. E aí você gasta quanto tempo para planejar o que você vai gastar? Não gasta, já que eu mereço, né? Eu me esforcei tanto, 180 horas, que eu mereço ficar na dívida, ficar devendo, ficar me arrastando, reclamando, ó vida, ó céus. E a gente viu que, semana passada, tinha muita gente que concordava que dinheiro traz felicidade, dinheiro é igual felicidade, mas a gente viu que dinheiro é diferente. Não adianta você estar numa casa cheia de briga, cheia de problema, aí chega assim um dinheirão de herança lá, pum, resolveu todos os problemas da casa, resolveu os relacionamentos, resolveu tudo que... Não. Dinheiro não traz a felicidade, mas o dinheiro potencializa aquilo que é a felicidade para você. Estou passando rápido porque isso está no outro programa, tá? E potencializa através das nossas escolhas. Quando você escolhe coisas que o dinheiro pode potencializar na sua vida, você está decidindo por qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Cada um tem um parâmetro de qualidade de vida. Para mim pode ser viajar, para você pode ser comprar um carro melhor, para outra pessoa pode ser ter uma tranquilidade na aposentadoria e, por isso, abrir mão de algumas coisas do vivendo hoje para viver melhor daqui a um tempo, mas sempre com segurança.
Qualidade de vida e segurança. Não adianta eu gastar tudo com qualidade de vida e não ter segurança no futuro. Furou um pneu, eu não tenho o que fazer. Eu tenho que ficar... Acabou minha qualidade de vida que eu não vou rodar com o carro, que eu não consigo nem arrumar um pneu. Então, eu preciso de segurança. E falando nisso, a gente falou que a gente entra... Fazendo isso, a gente entra no ciclo da prosperidade, que a gente viu lá no primeiro programa. E aí, os nossos passos são... A gente viu a nossa situação atual, reconhecemos os erros que tivemos... Definimos objetivos. Semana passada a lição de casa era definir seus 3 principais objetivos. Alguém definiu aí os objetivos? Definiram? Já sabe para onde vai? Não importa o tempo, você tem que planejar e pôr uma data. Mas às vezes você olha assim, não, na realidade que eu tenho hoje vai demorar mais do que eu estou esperando. Então, ou eu vou correr atrás para adiantar isso, ou eu vou me planejar no prazo que é possível. Não vou sonhar em algo que não é possível. Então, existe um planejamento a ser feito. Então, definir meus objetivos. Hoje, a gente vai falar sobre ferramentas e conhecimento. Então, a gente vai dar várias informações para que você busque mais na internet, para que você busque mais, pode conversar com a gente, e aí você, através dessas ferramentas, aí você vai definir a sua estratégia, vai apurando a técnica, acertando, errando, e assim você vai viver uma vida nova. Então, vamos lá. Os passos e a sequência dos objetivos para o nosso dinheiro. Primeira coisa que a gente tem que fazer com o dinheiro depois que a gente se organizou. Uma reserva de emergência. Falamos na semana passada que você deve ter como reserva de emergência de fácil acesso 6 meses do seu custo mensal. Aí você tá tranquilo. Se acontecer a maioria dos problemas que acontecem, você com 6 meses do seu custo mensal, você está resguardado. Você consegue se recuperar. Se você for autônomo, o aconselhável é que você tenha o dobro disso, porque autônomo tem altos e baixos, depende do mês, se você tem uma sorveteria, se você não vai vender muito sorvete quando está frio. Hoje, por exemplo, tem estourado de vender. Então, por isso. Falamos sobre poupar, não a poupança aplicação para sonhos e objetivos. Depois que você tem a sua reserva de emergência formada, ou junto com isso, você poupa para os seus sonhos e objetivos para que o seu eu futuro você comece a pensar no seu eu futuro. E depois investir para a independência financeira. A gente até falou aqui que, nossa, parece longe da realidade, que tinha a conta lá, né? Você pega o quanto que é o seu custo anual, é só você pegar o custo mensal, fazer vezes 12, 10% desse valor vezes a sua idade. Para você estar caminhando para a independência financeira, é esse valor que você deveria ter guardado mais ou menos, os cálculos que o pessoal faz, tá? Então, para você falar, não, estou tranquilo, se não der certo aqui, eu ainda consigo continuar vivendo, estou independente financeiramente. Como diz um amigo meu, ele fala assim, se eu ganhar isso ou se eu tiver isso, não dá para parar de trabalhar, mas dá para ficar mais bocudo, ele falou. Ele fala assim, dá para ficar mais tranquilo aqui, porque se acontecer qualquer coisa, a gente está mais tranquilo. Então, pense em ficar mais tranquilo, não ficar mais bocudo, tá? Pense em ficar mais tranquilo, tá bom? E a tarefa de casa foi definir os 3 objetivos, tá? Beleza. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre economia, dicas de economia. E aí tem algo muito legal que o pessoal fala sobre dicas de economia, que é: economize e prepare pratos nutritivos, aproveite folhas, talos, casca do ovo, e a gente vai falar sobre isso hoje. Não é esse o objetivo, gente. Econovivendo. Você fala assim, eu não gosto nem do brócolis, eu vou comer o talo do brócolis agora para economizar? Então, o pessoal do Vida e Saúde vai ensinar você a aproveitar melhor os alimentos aqui. A gente falou sobre econovivendo, economizando e fazendo o que a gente gosta. Mas por que eu coloquei isso aqui? A maioria das vezes que a gente ouve sobre economizar, a gente vai, como que é economizar? Isso são coisas importantes. Desligue a luz a hora que você não estiver lá. Não deixe o chuveiro ligado enquanto você não entrou no banho. Que mais? Vê se não tem torneira pingando. São importantes. Toda economia. Lembra que semana passada a gente falou? Um dos problemas é você não dar atenção para os pequenos valores. Pequenos valores do dia a dia que, no final, você acaba perdendo muito dinheiro. Isso é importante? Sim, mas não é dessa forma as melhores formas de economizar. A melhor forma de economizar é você se planejando, porque daí você sabe o quanto você vai gastar. Tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Dicas para economizar. Então, eu vou mostrar a técnica que eu conheci essa semana. Eu conhecia, de alguma forma, eu falei sobre isso semana passada. Vocês lembram o que eu falei a hora que você chega no shopping e vê algo que você quer muito? O que você devia fazer? Ir para casa, né? A minha técnica era ir para casa. E daí eu falei que em casa a gente desenvolveu a técnica de ligar para o
para a esposa, e eu ligava para minha esposa, ela ligava para mim, se tinha muita vontade de comprar, porque daí a pessoa está num outro contexto, fora daquele momento de compra, então ela está na cabeça diferente, dá um choque de realidade. Mesmo você insistindo, fala, mas será que precisa? Então, esse aí eu aprendi. Esse aqui é dos sites que eu falei lá, para você acompanhar, dos Instagrams e canais no YouTube. Um dos que eu não pus no slide, mas eu falei, é o Primo Rico. E eu vi essa técnica que ele postou já faz um tempo, mas eu vi essa semana. Então, anote aí para você. Eu vou começar a usar isso aqui também. Cheguei numa loja. A minha esposa falou que eu não posso dar o exemplo do tênis, porque eu não compro tênis. Eu não sou assim, eu vou comprar um tênis. Uma vez ela brigou comigo para eu sair comprar um tênis, porque eu não estava muito velho, o meu tênis e tal. Então, tá bom. Então, eu não sei. Eu vi um smartphone novo, algo de tecnologia, aí eu posso falar que é verdade. Vi o negócio de tecnologia. Eu vi o que eu estou planejando, um fone Bluetooth. Nossa, eu quero esse fone. Tá. Primeira pergunta que eu devo fazer. Eu quero. Normalmente, a sua resposta vai, claro, eu quero, lógico que eu quero. Mas, às vezes, você parar para pensar, você vai falar, bom, eu não vou tirar o exemplo meu e falar uma outra coisa. Você está andando no shopping, passa alguém com aquele donut todo cheio de bolinhas, assim, colorida, tal, e você fala, que bonito, eu quero. Daí você fala, não, eu não quero, só porque eu vi, está bonito, não sei se está bom, então, estou dando um exemplo meu, né? Não quero, não vou querer. Mas o quero é quero. E você vai achar a pior justificativa que você puder para falar que você precisa daquilo. Mas, normalmente, eu estou falando em relação a consumo, né? Quero. Primeira pergunta. Depois que você respondeu sim, agora, eu quero isso agora, vou dar um exemplo. Eu queria um fone Bluetooth, mas eu ia viajar, ou tinha um amigo meu que ia viajar, e lá fora é muito mais barato. Preciso comprar agora? Estou lá na loja, dentro do shopping, quero. Lógico que eu quero, eu preciso. Como que eu vou correr sem um fone? Faz um ano que eu não corro, mas como que eu vou correr sem um fone Bluetooth? Então, eu quero, achei uma justificativa. Agora, não, meu amigo vai viajar, eu posso pedir para ele trazer, ou eu estou planejando uma viagem, fica mais barato comprar. Então, não. Se eu respondi não, eu já está resolvido, eu vou comprar num outro momento. Mas vamos dizer que, não, tem que ser agora. Olha só, esse aqui está aqui, é só pegar, pôr no ouvido e sair daqui ouvindo a música que eu quiser. Não vou falar mais com ninguém, vou sair ouvindo música, vou andar com ele no carro, não vou ouvir mais ninguém buzinando. Então, quero e quero agora. Você responde a próxima pergunta. Posso? Agora vai. Se eu comprar isso que eu quero agora, vai complicar minhas finanças? Agora uma pergunta. Se você não fez a sua planilha lá no primeiro programa, se você não sabe como estão suas finanças, como que você responde essa pergunta? Você não sabe, então, eu não sei, depois eu dou um jeito. Eu falei que o brasileiro é sempre otimista, né? Vai dar certo, vai dar certo. A gente nunca pensa no pior. Você vê... Eu contei o meu caos lá, que quando eu tive um aumento, no mês seguinte eu já fui e comprei um videogame, porque o aumento dava para comprar o videogame. E quando a gente não faz assim, ganhei um aumento, nesse aumento cabe uma parcela, vou trocar de carro. Comecei no emprego hoje, mês que vem já estou com a parcela do carro, que eu vou ter que ficar 36 meses, não passei nem o período de experiência. A maioria dos brasileiros faz isso. Então, quero, sim, agora, lógico, agora, posso. Aí você tem que saber como estão suas finanças. Se você não souber, que resposta você vai dar aqui? Sim ou não? Não. Sem timidez, sem timidez. Fala a resposta certa, vamos lá. Eu não sei como estão minhas finanças, eu posso? Não é a resposta que você quer, é a resposta que tem que ser. Então, não, eu não sei como está. Agora eu sei. Sabe aquele valorzinho que eu guardei lá? R$100, que era só para eu comprar o que eu quisesse, ou eu sair comer um lanche. Eu guardei R$100 nesse mês para fazer o que eu quisesse, a minha mesada. Então, eu posso. Tá? E a próxima pergunta, está caro? Tem muita gente que tem vergonha de falar não para vendedor, né? Eu falei na semana passada, você entra no shopping, aquele cheirinho da loja especial, o vendedor tenta ser seu amigo, pergunta, nossa, o que você faz? Tem um amigo meu que trabalha lá onde você trabalha, é legal, né? Não sei o quê. Ele tenta aquela empatia e a gente tem vergonha de falar não. É caro, como que eu vou saber? Tem muita gente que não sabe usar isso aqui, pensa que isso aqui é ferramenta para o WhatsApp, só isso. Se você me vê numa loja, vendo o preço de alguma coisa, você vai ver eu olhando para o preço, vendo a marca, vendo o modelo, e aqui, ó,
Buscapé.com, Zoom.com, eu vou ver quanto está o preço na internet. Por quê? Se aqui está 200 eu conseguir por 199, você acha que eu não vou comprar na internet? R$1 por causa de R$1. Não, tá bom, está aqui na frente, esse R$1 eu consigo equilibrar. Não, mas às vezes você consegue 50% do preço porque você achou na internet. Hoje você tem ferramenta na sua mão, você não precisa nem gastar combustível e nem sola de sapato para ir na outra loja. Então, você tem que saber, está caro ou não está. Um exemplo que eu vi no Instagram do rapaz que eu falei aí. Ele pôs assim, ele estava com sede no aeroporto. Quero? Sim, quero. Agora, lógico, estou morrendo de sede e a água está gelada. Posso? Está R$6. Posso pagar. É caro. R$6 a garrafinha de água pequenininha. É caro. Então, ele respondeu não aqui. E aí vem uma avaliação toda sua, se mesmo caro, eu preciso, que é o próximo que a gente vai falar. É caro. E aí ele falou, não, o bebedouro está aqui, serve para isso. Eu vou tomar água no bebedouro. Você fala assim, nossa, mas economia besta. R$6 na água, R$2 no bombom na frente do caixa, porque você estava saindo lá do almoço. R$2 no bombonzinho. Tal. E aí você junta esses 2 com esses 6, com esses 8, no final do mês foi... Faz as contas, por isso que você tem que ter na planilha. Então, use... Eu falei, eu vou falar rápido, coisa, então procure no YouTube lá, QP2A, tá bom? Quero, posso, 2A, porque tem a segunda parte que é preciso. Isso aí não é o quero, é o preciso. Estou andando com o meu carro, passei num prego, numa pedra, rasgou o pneu inteiro. Eu preciso trocar o pneu do carro? Preciso, não tem como. Se eu não trocar, eu não vou rodar mais com o carro. Agora, eu preciso agora, porque o carro está parado, eu preciso ir trabalhar, eu preciso ir visitar alguém, tá algum compromisso marcado. Posso? Aí entra um problema. Às vezes eu não estou programado para isso, eu não tenho reserva de emergência, eu não posso. Então, se eu não posso, eu entro num ciclo. O que eu posso abrir mão para fazer algo que eu preciso? Aí você vai responder, o que eu posso abrir mão? Nossa, já abri mão de tudo, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer para compensar isso? Muitas vezes a gente tem possibilidade de eu fazer hora extra, tem possibilidade de eu vender alguma coisa, então alguma coisa eu posso fazer. Não teve alternativa nenhuma. Então, aí você tenta o crédito. É a última alternativa. Não use crédito desnecessário. Mas, preciso? Agora? Posso. Se não posso, a última alternativa para poder resolver isso aqui é o seu crédito. Tá bom? Então, essa é uma situação de necessidade. Diferente da situação anterior, que era o quero. Tá? Procure mais sobre essa técnica e veja lá. Às vezes ele vai colocando. Um outro exemplo que ele colocou foi de um livro. Quero o livro. Aí, agora, não, posso comprar depois, porque ele estava num lugar onde era caro. Ele pesquisou na internet, o livro que ele estava vendo no balcão estava R$51, na internet estava 33. Ele chegou, que estava caro, posso comprar depois, tá bom? Então, se você não anotou, fica aí, ó. Quero, agora, posso, tá caro. Ó, tira uma foto disso aqui, ó, põe de fundo de tela do seu celular. A hora que você for desbloquear, você fala, quero, posso, agora, tá caro, tá bom? Decora isso aí, tá bom? Quero, agora, posso ou tá caro? Ah, mas é só uma paçoquinha. Quero, agora, posso? Não sei. Parou aí. Tá caro? Depende, faz as contas. Quando você comprar no atacado, aquela de 55, divide por valor da paçoquinha. Vou comprar no atacado, quando chegar em casa eu como, entendeu? Você pensa em alternativa. Quer uma dica de economia? Essa aí eu postei no Instagram uma vez. Aí é dica daquelas que eu falei de casca, dessas coisas. Fui numa pizzaria. Estava na pizzaria lá, daí, nossa, a Ana falou assim, eu queria tomar um suco de limão. Daí a gente olhou assim, suco de limão, R$9. Nossa, limão, água e açúcar e gelo, R$9. Falei, peraí, água, R$4. Moço, você pode trazer um copo com gelo e limão espremido? Posso. Então, me traz uma água, um copo com gelo e limão espremido. Aí ele trouxe, pôs a água no limão espremido, com gelo, aí eu vi no balcão, opa, tem um açúcar aqui, misturou, dá um canudo. R$4 a limonada, pronto. Se você pensar em alternativas, dá um jeito. Então, quando você fica com o mindset pensando, você fala assim, nossa, R$5. Eu pus no meu Instagram essa história e pus aquela enquete. Você teria vergonha de fazer isso? A maioria respondeu que teria vergonha. Você tem que ter vergonha de perder dinheiro, gente. Eu não tenho vergonha de perder dinheiro, não. Então, porque cada R$5 você põe lá, e aí ele pode render mais. Então, vamos para outro tópico.
cartão de crédito, ele é o vilão ou é o herói? Vilão ou herói? Quando você ouve falar sobre economizar, a primeira coisa que te falar, estou numa situação difícil. O pessoal fala o que para você? Pega seu cartão de crédito e pica, joga fora. Cartão de crédito é uma coisa ruim? É uma coisa ruim para quem não sabe usar. Para quem sabe usar, é uma coisa muito boa. Por quê? O cartão de crédito, ele faz com que você junte. Você fez a planilha, você sabe quanto você vai gastar, por exemplo, de combustível. Planejou lá, vou gastar 100, eu preciso de um tanque por semana. Quanto está o tanque? Mais ou menos tanto. 4 tanques, você faz a conta. Você passar tudo no crédito, no mês que vem você paga tudo aquilo junto, acumula pontos e vai criando um vínculo de relacionamento. Você já viu alguém que você considera rico, que tem dinheiro, falando assim, não tenho cartão de crédito? Já viu alguém muito rico falando, não tenho cartão de crédito? Não. Pessoa rica que você vê tem cartão de crédito. E sempre quer buscar um cartão de crédito melhor. Por quê? Conforme vai tendo relacionamento e concentrando os gastos ali, você é um bom usuário do cartão de crédito. O problema, ele se torna um vilão quando você pega o seu cartão de crédito e usa de forma desregulada. Ah, não tenho dinheiro, passo no cartão, mês que vem eu pago o mínimo. É o juros mais alto que você vai pagar, a gente vai falar sobre juros daqui a pouco. Então, se você consegue controlar os seus gastos, se o que está planejado você passa no cartão de crédito, você tem muitas vantagens. Acumula milhas. E outra coisa que a gente precisa falar sobre cartão de crédito, sobre economizar. Se você paga a anuidade do cartão de crédito, você ainda está na era dos Flintstones, do passado. Por quê? Você não precisa mais pagar anuidade. Existem várias opções de cartões gratuitos. Ah, mas e o meu limite? Pede o cartão, vai usando, que seu limite vai aumentando conforme você usa. Conforme o cartão de crédito vê que você recebeu e pagou, a pessoa tem capacidade de pagar. E existe também o score de crédito, né? Pesquisa sobre score. Aí você vê o seu score, meu score vai até 1.000, está na metade, 500. Então lá diz que cada 10 pessoas, quem tem o score 500, 6 conseguem pagar as contas em dia. Preciso aumentar meu score. E lá tem as dicas de como aumentar. Use o cartão de crédito a seu favor. Não use para comprar aquilo que você não consegue mais e que já esgotou seu crédito. Não. Use para você concentrar os gastos. Quando você concentra os gastos ali, você tem vantagens. Você consegue. Eu falei semana passada, né? Se eu paguei anuidade 3 vezes no meu cartão, foi muito, porque todo ano eu ligava lá e brigava. Pode cancelar o cartão? Não, vamos fazer assim. Não, pode cancelar. Não, a gente vai baixar. Cheguei a baixar uma anuidade que era 3 parcelas de 200 e alguma coisa para 3 parcelas de 16. E aí tinha algumas vantagens, como eu falei. Então você consegue, e procure já um cartão. Mas primeiro, acabe com as suas dívidas. Enquanto você não tiver seu controle do que você gasta mensalmente, não use o cartão como fuga para, acabou o dinheiro, eu vou usar o cartão para compensar, porque daí você vai entrando numa bola de neve. Então, o cartão é vilão ou herói, depende do usuário, depende de você. Ele pode ser o vilão na sua vida ou pode ser o herói. Dica, sempre pague o total da fatura, tá bom? O banco. O banco, ele é bom ou ruim? Todo mundo tem conta no banco, hoje em dia. É um mal necessário? Ou é algo necessário que não necessariamente é mal? O banco não é mal. Porque banco, você é obrigado a ficar lá preso naquele banco que não está legal para você? Não, você tem opções. É como qualquer serviço. Se o serviço não está bom, você muda. E outra coisa, não pague mais tarifa bancária. Ou procure uma conta que seja o mínimo possível. Porque existem contas digitais que você não paga nada. Você pode abrir, procura Banco Inter, não paga nada. Você recebe o cartão e é um banco sem agência, mas é um banco. Você pode depositar, você pode gerar boleto para fazer depósito, você pode transferir, você pode... Outro banco que existe, eu falei de cartão, um dos que não tem anuidade é o Nubank, que tem a Nuconta. Você deixa o dinheiro parado na Nuconta, que ele dá conta corrente, ele está rendendo sem você fazer nada. Ah, eu paguei a conta. Tá, vai render um pouco menos, porque o saldo lá ele rende em cima do saldo, mas está rendendo. Então, eu já vou falar sobre essa questão de rendimento, investimento. Mas o banco, quanto mais relacionamento bom você tem com o banco, melhor cliente você é para ele, melhor vai ser a sua opção no banco. Então, eu não quero pagar mais tarifa. Chega lá para o seu gerente e fala, eu quero a conta padrão do Banco Central. Essa conta padrão não paga tarifa.
Ah, mas não vai ter isso, não vai ter aquilo. Ok, daí você pega um outro banco digital que atende o que você precisa e faz isso. Banco é um serviço. E aí você lida com o serviço. Se o serviço está ruim, você continua nele por quê? Vai procurar algum que te atenda melhor. Vocês sabem como funciona um banco? Alguém já estudou ou já viu como funciona um banco? Como que funciona a questão de empréstimo? Eu vou explicar rapidamente para a gente ter uma ideia, para que a gente possa ter mais base para falar do próximo tópico, tá bom? Que daí a gente vai para a Bíblia, voltar para a Bíblia para ver uma história que nos ajuda a pensar na nossa vida. Então vamos lá. Você já ouviu falar sobre CDI? É uma sigla CDI. CDI é, nossa, agora fugiu a palavra, comprovante de débito interbancário, alguma coisa assim. O C que eu estou na dúvida se é comprovante. O CDI é uma taxa, é a taxa básica de juros do banco. A taxa com que ele pega dinheiro. Como funciona isso? Quando um banco vai emprestar dinheiro para alguém, ele tem que ter dinheiro lá dentro. Quando o banco é grande, o correntista recebe o dinheiro lá, e aí ele faz o empréstimo daquele dinheiro ganhando em cima. Então, o que é o CDI? Taxa Selic, você já ouviu falar? Lá no Jornal Nacional, o William Bonner levanta da bancada, que antes ele ficava sentado, né? Levanta da bancada e fala: hoje o Copom se reuniu e a taxa Selic foi aumentada ou diminuída, aumentou ou diminuiu, ou foi mantida em 6,5%. Essa é a taxa Selic de hoje. O que é a taxa Selic? É o Banco Central definindo qual que é a taxa básica de juros da economia. Ou seja, hoje no Brasil, por ano, a taxa básica é 6,5%. O CDI é sempre bem pertinho, está em 6,4%. Tá? Então, a gente fala que é quase a mesma coisa. Se existe muito dinheiro no mercado, se existe dinheiro circulando no mercado, a taxa do CDI é um pouco abaixo da Selic, porque o dinheiro que o banco precisa é menos. Ou, se está faltando dinheiro para os bancos, então eles aumentam um pouquinho a taxa CDI para conseguir captar mais. E como funciona o banco que eu falei? Tem essa taxa de juros. Então, 100% da taxa é 6,5% ao ano. Então, o banco fala assim: eu quero captar dinheiro para fazer empréstimo. Aí ele fala: eu pago 98% do CDI para quem emprestar dinheiro. Então, você compra outra sigla que você aprenda aí depois, é o CDB, comprovante de débito bancário. Então, você compra um CDB, o seu dinheiro fica lá no banco por X tempo, e ele vai te pagar 98% do que render, que é 6,5% por ano, vai rendendo, paga aqui, 98%. E ele vai emprestar para alguém por 110% do CDI. Então, se é 6,5%, faz a conta, vai dar não vou fazer o número exato, mas ele vai emprestar 8% ao ano para uma grande empresa que tem taxas melhores, porque aquela empresa ele sabe que vai pagar. Tá? E assim por diante. Então, o banco funciona dessa forma, ele capta dinheiro para emprestar com juros mais altos. E aí você ouve outra palavra no Jornal Nacional, que é o spread bancário. O que é o spread? Seria a margem. Então, o que o banco ganha? O banco ganha essa diferença aqui. Ó. Ele pegou a um percentual menor, emprestou para alguém e ganhou juros num percentual maior. Ah, mas é uma taxa pequena, 0,1, 0,2 que ele ganhou. Mas imagine a quantidade de vezes que ele faz isso, que ele vai ganhando, e aí o banco vai tendo o seu lucro, o banco vai... Qual que é o problema do brasileiro normal que não presta atenção, não está nem aí no que está acontecendo para a sua conta? O brasileiro chega lá no banco e tem o gerente muito amigo, o gerente ele vai ter um bom relacionamento com você, mas normalmente ele quer te vender um produto. E aí ele vai lá e fala: coloca seu dinheiro na poupança. E a poupança está pagando 0,7% do CDI. Aí você põe lá. Ah, beleza, deixa lá na poupança. E aí você precisa seu dinheiro está lá 29 dias, você tira, não rendeu nada. Ele só rende depois do 30º, aí você recebe. E aí você fala: ah, beleza, tem um dinheirinho aqui. Nossa, aconteceu um imprevisto, eu preciso de crédito. Você vai no primeiro banco lá, aquele do seu gerente, seu amigo, e fala: preciso de um crédito. Ele fala: ah, beleza, vem aqui, eu tenho um crédito muito bom, que você vai pagar 6,5% ao mês. E aí você deixou dinheiro lá no banco emprestado a zero, rendendo quase nada, e ele emprestou rendendo quase tudo para outra pessoa. E dessa forma, é o maior lucro do banco, porque as pessoas não se preocupam com isso. Então, guarde isso aqui, CDI. Você usa para investir, o quanto o banco vai pagar. Hoje, isso na chamada renda fixa, vamos falar daqui a pouco.
ele vai pagar isso, base. Então, você tem que conhecer isso para você poder tomar decisões melhores. Se eu estou deixando dinheiro numa aplicação, quanto que ela rende? Quantos por cento do CDI, que é a taxa base dos bancos? Para saber se está bom. E se eu precisar, quanto que é os juros perto do CDI? Quanto maior, por exemplo, maior o score, em teoria, que é mais, a pessoa provavelmente vai pagar mais, menor é o percentual que eles vão cobrar de você. Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Vamos lá para a próxima. É importante entender como o banco funciona. O banco é se você tiver um bom relacionamento, é aliado. E agora a gente vai ver o que a Bíblia fala um pouco sobre uma história, uma parábola. E aí a gente vai tirar as próximas lições aí nos próximos 15, 20 minutos que nós temos. Mateus 25. Qual que é o versículo que estava no slide aí que eu vou achar aqui, mas só para falar para todo mundo. Do 14 ao 25, né? Não precisamos ir até o 30, mas vamos começar no 14. Todo mundo conhece essa parábola. Como que está o título aí? Parábola do que na sua Bíblia? O talentos. Então fala assim: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. E devolveu para o seu senhor. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola que a gente usa muito, principalmente quando a gente fala sobre talentos de fazer as coisas, os dons que Deus nos dá, né? Mas você percebeu aqui que, olhando para o lado financeiro, quando aquele que tinha 1 falou: eu guardei, deixei aqui enterrado. Ele falou: pelo menos se pusesse no banco, ia ter rendido alguma coisa. Você podia ter feito algo melhor. Então, como a gente viu, a Bíblia dá conselhos. A gente vê na parábola um conselho de que a gente deve desempenhar um papel melhor nos nossos dons, que é mais usado, mas o talento aqui na época equivalia a 35 quilos de algo que era um material precioso, para que era um pagamento na época. Então, no mínimo que ele deveria ter feito, lá na época que Jesus veio, contou essa parábola, eles já sabiam o que era deixar no banco e render. Já rendia de alguma forma, ou seja, tinha o CDI da época, deixava no banco lá, X% do CDI, ele ia receber alguma coisa em cima daquilo, e o cara que pegava o dinheiro dele emprestava e tinha lucro em cima daquilo. Já existia o sistema de banco, essa ideia de como a gente trabalha. Então, Deus nos confiou bens e talentos. A gente falou aqui que o nosso foco não é ficar rico para que nós nos sintamos melhor, mas é a gente administrar bem aquilo que Deus nos deu, para que a gente possa fazer mais para a nossa família, para a gente possa fazer mais nas nossas vidas, viver melhor, mas também, quanto mais eu tiver, mais eu posso colaborar, mais eu posso ajudar. Quanto mais estiver organizado,
mas eu sei o que eu posso fazer. Muitas vezes a gente vem aqui na frente na igreja e fala assim, pessoal, a gente está com um projeto, a gente precisa de mais salas para as crianças. E aí eu sei que muita gente pensa assim, nossa, eu queria poder colaborar, mas eu não posso. Por quê? Porque não tem as finanças planejadas, porque já está no rotativo do cartão de crédito, porque colocou tudo em primeiro lugar e deixou por último deixar uma oferta para entregar para Deus. O dízimo, o dízimo até está tudo certo, mas oferta, e a gente sabe, o dízimo é para a pregação do evangelho, para a manutenção da casa de Deus, são ofertas. Quem dera a gente tivesse como o povo de Israel, quando Moisés pediu para trazer as coisas para construir o santuário, que ele teve que falar, para, já tem demais, vocês trouxeram muito. Se nós conseguíssemos organizar as nossas finanças para fazer mais por Deus e fazer essas finanças renderem de tal forma que a nossa independência financeira chegasse, a gente estaria aproveitando muito melhor as bênçãos que Deus nos deu, não para nós. Você pode estar vindo aqui para usar isso para você, porque sua situação não está do jeito que você queria, você acha que está no ciclo da frustração, que nada dá certo na sua vida. Agora imagine você usando todas as bênçãos que Deus te deu, crescendo com essas bênçãos financeiras, que a gente tem receio de falar sobre dinheiro em igreja, mas crescendo com isso financeiramente, para que você possa ajudar mais, para que você possa doar mais, para que você possa falar, não, esse mês pediram uma oferta especial, eu vou deixar de fazer isso que está na minha planilha, porque não é tão necessário para que eu possa ajudar nesse projeto. É esse o desejo que nós devemos ter. É essa a ideia da gente ter o Econovivendo, para que a gente viva melhor e possa também usar essas bênçãos para a obra de Deus. Essa é a ideia. Então, a partir da parábola de talentos, a gente vai falar um pouco sobre investimentos, porque se esse servo soubesse o mínimo de investimento, ele não tinha enterrado o talento dele. E para você não enterrar o seu talento, não enterrar as bênçãos que Deus tem dado para você, eu vou falar o mínimo que dá para falar nesse tempo sobre investimento. Você vai ter que pesquisar mais, você vai ter que estudar mais. Tem o grupo no WhatsApp que a gente fez que é para você tirar dúvida. E aí eu vou falar mais um pouquinho na frente outras formas que a gente está pensando em passar mais informação. Eu vou falar algumas palavras que vão ser um glossário, um vocabulário para que a gente possa conversar melhor. Liquidez. Você sabe o que é liquidez? Alguns sabem. Liquidez é o tempo que você consegue pegar o dinheiro de volta. Por exemplo, você pôs na poupança. Está lá na poupança, e aí você fala, vou pegar o dinheiro, no mesmo dia volta para sua conta. Liquidez imediata essa. Tá? Existem aplicações com... Você tem uma casa tem um valor, não é? Aí você fala, vou vender a casa para fazer dinheiro. Qual que é a liquidez da casa? Quanto tempo esse dinheiro vai entrar no seu bolso? Ninguém sabe. Hoje em dia está demorado, tem uma época que estava vendendo fácil. Mas então, um imóvel é um investimento com pouca liquidez. Você investe numa aplicação que você deixa o dinheiro aplicado por 1 ano. Seu dinheiro está travado lá por 1 ano. Tem liquidez de 1 ano. Tá? Então, é quanto tempo você consegue pegar o dinheiro de volta. O dinheiro é seu, está lá guardado, mas você não tem acesso à casa. É um dinheiro seu, liquidez é o quanto tempo para ele voltar. Juros compostos. Na faculdade, na escola, você já viu isso, né? Você deixa lá um dinheirinho guardado, você deixou R$100, rendeu 1%, no mês que vem você tem 101. Aí, esse 101, se você não puser mais nada, vai render em cima do 101, vai aumentando. Então, ele vai 1% em cima do 101 e vai aumentando. Então, juros compostos é o segredo para o dinheiro crescer. Tá bom? Esse aqui é a comidinha do dinheiro aplicado, os juros compostos, que faz ele crescer. Imposto de renda. Talvez você conheça o imposto de renda lá que você declara todo ano, mas tem aplicações que têm imposto de renda. Isso deixa a pessoa com medo, mas eu vou explicar, não precisa se preocupar. Vou falar sobre a tabela do imposto de renda para alguns tipos de aplicações. Aí você fala, não, então eu vou pôr na poupança que não tem imposto de renda, não tenho que me preocupar. Já vamos falar sobre isso. IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se você não sabe o que é isso, muitas vezes o banco já te cobrou. Você, o que é isso? Eu não sei. Cobrou. Entrou no cheque especial? IOF. Entrou no crédito do cartão de crédito? IOF. Mas isso aí você fala, é quando eu estou perdendo. Mas existe IOF quando você aplica desconto IOF, eu já vou falar como. Inflação. Como funciona a inflação? O William Bonner fala lá também. Estou falando do William Bonner, né? Está ficando ultrapassado. Eu não assisto mais jornal faz tempo. Vi na internet, tá bom. Então, viu lá no G1, viu lá no UOL. A inflação. Quando fala assim, a inflação do último ano foi 3,7%. O que significa isso? Se eu tinha R$100 em janeiro de 2018, eu comprava essa Bíblia com R$100.
Aí a inflação no ano foi vou para facilitar, 5%. Então, vamos supor, é uma média, né? Mas vamos supor que todos os produtos subiram 5%. Então, em dezembro de 2018, nesse tempo foi 5%. Então, os R$100 que eu tinha não compra mais a mesma coisa. Eu preciso de 5% a mais para comprar a mesma coisa. Então, a inflação faz isso, 5%. Então, quando você fala, eu vou guardar R$10 por mês. Aí você fala, beleza, por 20 anos. Só que se você não calcular a inflação em cima daquilo lá, com o tempo, R$10 vale menos. Então, quando você vai investir, você tem que pensar em corrigir o seu aporte mês a mês pela inflação. Vamos rápido que o tempo está correndo. E uma corretora. Você conhece banco. E banco não é o melhor lugar para se aplicar. Existem corretoras de valores diversas, um monte na internet, que você pode ir lá fazer o cadastro de graça, ver um monte de produto que você pode investir. E tem risco? O banco eu sei que não vai quebrar. Mas se a corretora quebrar? A corretora ela é controlada pelo Banco Central e até R$250 mil aplicados lá, se o banco quebrar, é devolvido para você pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, não fique com medo de corretoras pequenas ou que só existem na internet, porque é assim que funciona. Então, algumas palavras para a gente conversar. Tabela de imposto de renda. Tá? Eu preciso falar isso para que a gente consiga falar um pouquinho mais para frente. Se você deixar na renda fixa, né, que você sabe o quanto vai render lá, sua aplicação até 6 meses, vai descontar um imposto de 22,5%. Nossa, então eu pus R$100, na hora que eu tirar, eu vou ter R$22 a menos, 22,50. Não, isso aqui é em cima do que rendeu, tá? Então, se rendeu 10, tira 22,5% daquilo. Se você deixou mais de 6 meses, tira 20. Se deixou de 1 ano a 2 anos, 17,5. E se vai uma aplicação para longo prazo, lá, não importa o prazo, vai descontar 15% daquilo que rendeu. Tá bom? Só para a gente ficar na mesma página. IOF. O IOF, quando você entra num crédito que você não quer, um crédito empréstimo, ele já é aplicado na hora. Agora, quando você aplica, para que você deixe pelo menos 30 dias, o IOF faz assim. Se você aplicar e no dia seguinte você tirar, você perde 96% do que rendeu. Mas você não perdeu dinheiro. Você tirou a mesma coisa praticamente. Tá? No segundo dia, 93%. No terceiro, vai tirando 3% ao dia. Depois de 30 dias, você não paga IOF. Tá bom? Só para entender como funciona essa tabela. Muita informação, né? Mas vai se familiarizando. Eu estou colocando para que você ouça e pesquise. Então, se você quer, anota. Alguns investimentos de renda fixa. Falei da poupança. Poupança, não faça isso. Falei da inflação, não falei? A poupança, é que a inflação foi baixa nos últimos anos, mas a poupança, quando a taxa está abaixo de 8%, aquele CDI ou Selic, né? A poupança rende 0,7% da Selic. Ou seja, ela mal ganha da inflação. Então, se você deixar o dinheiro lá, na verdade, você só não vai ter perdido. No final, você deixou 100, rendeu quase igual à inflação, no final do ano você tem o valor corrigido quase pela inflação. Então, por que eu estou falando isso? Porque a pessoa fala, vou investir, vou pôr na poupança. Mas aí tem preguiça, ou não gosta, ou tem medo. O principal problema é medo de estudar um pouco mais para aplicar. Vamos colocar nosso talento em outros lugares, como o Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos do governo, onde você compra um pedacinho. Nossa, mas deve ser difícil, né? Um título lá custa R$1.500, um título do governo. Nossa, eu não tenho R$1.500 para aplicar. Não, você pode comprar um pedacinho dele. A partir de R$30 você pode aplicar. Mas eu tenho medo. Põe R$30 lá. A primeira vez que eu apliquei no Tesouro Direto, eu comprei o título errado. Não o que eu queria, não que era errado. Eu queria um, comprei o outro. Aí ele perdeu o valor, porque tem uma oscilação dependendo do título. Falei, nossa, mas isso serve para quê? Para aprender. Eu não pus todo o meu dinheiro lá. Eu coloquei um pouquinho para ver como que era para aprender. O Tesouro Selic, lembra a taxa Selic que eu falei? Vai render aquilo lá que é a taxa Selic durante o tempo que ele estiver lá. Se a taxa subir, se a taxa descer, vai render o valor que a taxa tiver no momento. Tá? Nesse Tesouro Selic, você nunca perde. Só que aí a aplicação não é R$30, é a partir de 90 e pouco tá, hoje em dia. Mas a partir de 30, você pode colocar um dinheiro no Tesouro Direto. Como eu faço isso? O banco faz isso? Faz. Só que daí ele cobra lá um percentual de 1, 2, 3% em cima do que der o seu lucro. As corretoras que eu falei, a maioria é taxa zero. Então, você vai pôr, meu gerente falou para pôr aqui. Tem um banco, ou uns 2 bancos que zeraram a taxa porque a concorrência está forte. Mas procura aprender sobre corretora, Tesouro Direto, procura no YouTube, tem passo a passo, vamos conversar com mais tempo, eu explico também para você, tá bom? CDB. CDB é o que eu falei
o banco precisa de dinheiro para emprestar. Talvez um Itaú, um Bradesco não precisa, tem muito correntista. Mas tem lá o banco menorzinho, o banco Pan, o banco de empréstimo lá, crédito, não sei o quê. Ele está precisando captar dinheiro. Então ele fala assim, eu vou pagar 100% do CDI, se você deixar o dinheiro aqui pelo menos um mês, cada mês ele vai rendendo 100% do CDI, e aí ele empresta os juros que ele tiver, mas ele está captando dinheiro, e seu dinheiro está rendendo. Vai incidir, nesses dois casos, aquele imposto de renda e aquele IOF se ficar menos de 30 dias. Tá? CDB tem aquele que você pode tirar no dia seguinte. Tesouro Direto você tira a hora que você quiser. Você pede num dia, no outro dia está na sua conta. CDB depende. Tem no mesmo dia, tem para daqui a um mês, tem para daqui a um ano. Só que quanto maior o prazo, melhor o rendimento. Tá? LCI e LCA. Esse aqui é comprovante de débito bancário. Você está emprestando dinheiro para o banco. Já imaginou você falar assim, a vida inteira eu precisei de empréstimo de banco, agora eu emprestei dinheiro para o banco. Olha que felicidade. Eu emprestei dinheiro para o banco. LCI e LCA não tem imposto de renda que eu falei lá. Eles são, você está emprestando dinheiro para eles emprestarem para imóveis ou agricultura. São letras do crédito imobiliário ou letras do crédito agrícola. Então você está deixando o seu dinheiro para o banco para ele emprestar para o pessoal fazer empréstimo para agricultura ou para imóveis, tá bom? Nesse não tem imposto de renda. Então fica um pouco mais fácil de fazer a conta de quanto vai render, só que daí também você acha um CDB que rende 100% do CDI, esse aqui vai render normalmente 93, 92, porque eles acabam ficando na mesma média. Então, você sabendo como funciona, começando, você começa a achar alguns bons negócios. Tá? Essas semanas para trás, eu achei um LCI que estava pagando 100% do CDI. Um monte de sigla, né? Mas eu falei antes para começar a entender. Tá? CDI é a taxa básica lá. Não tem imposto de renda. Eu tinha um outro que era um CDB de 100% e ia ter o imposto de renda. Então, vai nesse que não vai cobrar o imposto. Aí vem outros que eu vou só citar porque é renda variável. Primeiro aprenda a renda fixa, você sabe o quanto vai render, para depois renda variável. O que é renda variável? Você nunca tem certeza, você pode ter ganho ou perda. Na renda fixa, você sempre sabe que vai render, dificilmente você vai perder, tá bom? No Tesouro Direto, qual foi o título errado que eu comprei? O Tesouro tem os títulos que vencem a cada tempo. Então eu comprei um título que ia vencer em 2025. Só que esse título promete pagar a inflação mais 5%, por exemplo. Tá? Então, você não perde para a inflação e ainda ganha 5% em cima daquilo. Só que, lá no final, em 2025, ele vai pagar exatamente isso que ele prometeu. Só que, nesse meio tempo, se a inflação sobe, a inflação desce, não sei o quê, ele tem as suas variações. Então, a pessoa fala, eu quero vender o meu. Só que tem muita gente querendo comprar, oferta e procura. Então, cai o preço. Aí você fala, não vou, eu vou segurar. Aí, no momento, ninguém quer vender porque está valendo a pena segurar. Aí ele fica mais caro. Aquele que eu falei, Tesouro Selic, ele sempre vai render o que a Selic está valendo. Esses outros que vão vencer lá na frente, eu tenho um projeto, eu tenho um planejamento, algo planejado para daqui para um prazo lá na frente. Então, eu uso hoje, por exemplo, Tesouro 2035. É um título que vai vencer lá em 2035. Estou guardando dinheirinho para lá. Já pensou nisso? Se você não está conseguindo planejar hoje, começa a pensar lá na frente. Tá? Então, renda variável. Fundos imobiliários. Fundo imobiliário é vamos dizer assim, é uma organização, não é essa palavra, mas é um gestor de imóveis ou de alguma coisa imobiliária. E aí tem lá, fundo imobiliário de shopping center. Esse dono dos shopping centers, esse fundo, tem vários shopping centers. No shopping, o lojista paga aluguel, não paga? Então, o que você faz? Você compra um pedacinho desse monte de shopping center. Aí ele paga um aluguel. Quando ele pagar aluguel, você vai receber aluguel sem ter o imóvel, sem ter que se preocupar com a planta, com a escritura do imóvel. Então, e também esse título varia de preço, por isso que é variável. Você põe 100, pode ser que um dia ele valha 110, pode ser que outro dia ele valha 90, porque depende da economia. Mas vamos supor, eu vendi um imóvel e quero um aluguel. Não, eu tenho um imóvel e estou querendo receber um aluguel. Aí você fala, esse aqui eu estou começando a estudar, tá, gente? Mas pelo que eu entendi, a maioria dos que pagam bem, paga 0,7%. Então, se você tem um imóvel de 100 mil, se você alugar, eu não sei quanto, depende da região, não sei quanto vai ser. Mas se você colocar num fundo que está pagando 0,7%, sem ter que ter um imóvel, você pega esse dinheiro, põe num fundo desse, você vai receber R$700 por mês, em média, de aluguel, sem precisar do imóvel. Está lá num fundo que é de shopping center, ou é de prédio comercial, ou é de
ou qualquer outro tipo de imóvel, tá? Fundo imobiliário, mas é renda variável. Estude primeiro renda fixa, que nesse aqui, na hora de vender o título, você pode perder dinheiro dependendo do mercado. Ações, você ouve falar, você compra um pedacinho da empresa, né? Lembra semana passada eu falei do Magazine Luiza? Se você lá em 2009 comprasse o iPhone, 2000 e pouco, acho que era 9, comprasse o iPhone 6, não, é um pouco mais para frente, em 2013, comprasse o iPhone 6 lá por R$4.000, hoje ele não vale quase nada. Mas se você tivesse colocado R$4.000 no Magazine Luiza, a empresa cresceu 15.800%, você ia ter R$800.000. Aí eu falei que eu estava estudando sobre ações. Daí, essa semana, eu comprei minhas primeiras ações. Então, eu sou o proprietário de 2 empresas, 0,0000001% lá. Porque assim, a gente pensa que para investir em ações, você tem que ter muito dinheiro. Não, eu peguei uma corretora que não, hoje em dia já existe, que não cobra lá um monte de taxa. Peguei um valor que eu gastaria, vamos pegar assim, se você sai 2, 3 vezes para comer, dava para gastar aquele valor. Comprei 11 ações de R$10 lá. Mais ou menos isso. Daí a empresa, quando for pagar os dividendos para os sócios, você recebe lá, vai receber uns 10 centavos, pelo tanto que eu tenho, né? Mas se eu tenho 100, né? Se eu tiver 100 mil, eu ia receber quanto? Eu ia receber uns 1.000 e pouco, entendeu como funciona? Estou estudando isso também, tá, gente? COI, que é um fundo que você investe em ações, mas esse você não perde, porque eles fazem uma carteira de ações, e aí você tem alguém gerindo isso, cobra uma taxa de você, mas você põe o dinheiro, ele cuida lá para... Tem que estudar mais também, eu tenho que estudar mais sobre isso, mas é uma sigla para você conhecer. Ou o investimento de abrir um negócio. Quem abre um negócio, muitas vezes a gente está acostumado que o cara abre negócio para sobreviver. Mas quando a pessoa planeja abrir um negócio, é para que ela ganhe mais do que aquele CDI. Se a pessoa está tendo um negócio que rende 7% ao mês, é mais fácil ela vender o negócio, pegar o dinheiro e pôr no banco, que vai render a mesma coisa. Ao mês não, 7% ao ano, né? É mais fácil fazer dessa forma. Se for 7% ao mês, uma empresa que rende 7% ao mês, acho que está legal, porque né, difícil, um investimento de 7% ao mês, difícil você ter esse retorno. Tá? Então, quando as pessoas abrem negócio, você pega as empresas, esse negócio de dinheiro, chama dinheiro, que o pessoal fala, é que assim, alguém tem um negócio e alguém tem dinheiro e abre um negócio para gerar mais dinheiro. Normalmente vai dar trabalho, vai dar um monte de trabalho. Cada coisa que é mais complicada dá mais trabalho de estudar, de entender, mas para quê? Vai render mais. Então, quanto mais eu estudar, mais eu posso fazer isso render, mais eu posso chegar no objetivo que a gente falou, de não esconder os nossos talentos e a gente poder usar melhor dessa forma. Tá bom? Então, a tarefa de casa para essa semana é você fazer um investimento essa semana. Essa semana você vai fazer um investimento. Como eu falei, Tesouro Direto a partir de R$30. Você pega R$30 e vou aprender como colocar R$30 lá no Tesouro Direto. Aí você vai começar a entender como funciona. Minha sugestão é que você comece pelo Tesouro Direto ou por um CDB. Mas a tarefa de casa é fazer um investimento. Eu tenho conta numa corretora que você investe a partir de R$1. Eu tinha R$13 sobrando, assim, que eu fiz um negócio, sobrou de troco. Eu coloquei lá num LCI de R$13, que vai ficar um ano lá parado, e daí vai render alguns centavos. Mas quem que te dá alguns centavos sem fazer nada? Ninguém. Então, se você tem 10 e vai render 10 centavos, multiplica isso por 1.000. Você vai receber 1.000 vezes mais que isso, tá bom? Então, tarefa de casa, fazer um investimento nessa semana, até sexta-feira, porque o banco fecha, não abre no sábado e domingo. Então, fazer um investimento para que você, se você não tentar, você não vai aprender nunca. Procura no YouTube, procura como fazer. Para ajudar, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu vi que tem gente que anotou, mas não entrou. Esquece depois. Então, tenta entrar agora já. Você entra no grupo, tira a dúvida lá com a gente. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, porque não dá tempo de conversar com todo mundo. Lá no grupo eu posso, às vezes, mando um vídeo no YouTube que explica tal. E para ter mais um canal de comunicação, eu fiquei pensando, eu não sei se eu vou dar conta, mas para a gente ter mais um canal de comunicação e não ter que estar num grupo, eu pensei em abrir esse Instagram, a gente coloca essas dicas que a gente falou lá, vou colocando algumas coisas lá. Para quem não tem Instagram, eu vou republicar no Facebook, tá? Então segue lá no Instagram, não tem nada ainda, tá? Mas Econovivendo está lá no Instagram, vou tentar colocar lá conforme o tempo for permitindo, tá? Então não me comprometo a muita coisa agora no começo, mas a gente vai tirando dúvida, vai conversando, para que a gente possa compartilhar mais ideias, porque às vezes o WhatsApp a gente já está muito cheio, ali fica o conteúdo, você vê a hora que puder, então segue aí no Instagram, está vazio lá, mas você já vai ver a foto do porquinho lá, tá bom? Lembrando que se você for sensato,
O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Não vamos gastar tudo que ganhamos, vamos fazer o nosso talento render. A gente falou onde estou, para onde vou, e agora algumas ferramentas de como ir, porque para a gente não esconder os nossos talentos. Então, existem algumas fases que nós vamos passar, eu peguei agora há pouco aqui para falar para vocês. Então, entenda a etapa que você está como investidor para você mudar. Então, você está na etapa que eu vou investir para pagar as dívidas? Ok, corre com essa etapa, se esforça para depois você entrar na fase de poupar dinheiro. Por isso que é importante você começar agora. Eu estou pagando dívida, mas eu vou fazer um investimento hoje, já para ver como que é, essa semana. Depois disso, você começa a ver que rendeu um pouquinho, sem você fazer nada, o dinheiro rendeu, aí você começa a estudar mais. Conforme você estuda, você vai, talvez, para uma renda variável, uma parte da sua aplicação, você tem que ter a segurança que a gente falou, né? Variável você pode perder. E depois você pode ser um investidor, pode aprender de outra forma. Mas isso para quê? Não para os meus objetivos, simplesmente, mas para que meus objetivos, dos objetivos que você definiu, eu sugeri que você coloque objetivos com Deus. Então, se você não colocou, na semana passada, dos 3 objetivos, algum objetivo com Deus, coloca um 4º objetivo. E esse vai ser o seu principal, para que você possa alcançar isso e para que a gente possa fazer mais, a gente possa alcançar mais. Semana que vem eu vou falar algo muito pessoal, eu vou conversar com vocês mais, vai ser menos techniquez, e a gente vai conversar sobre algo mais pessoal para que... Por que eu gosto disso? Como que eu cheguei a gostar disso? Como foi a jornada até aqui? E eu não falei isso no começo, porque no começo, às vezes, não interessa a história, interessa como fazer. Então, a gente viu como fazer, quais são as etapas, em 3 horas, 1 hora cada semana, não dá para falar tudo. Mas, talvez, a gente conversando um pouco sobre a jornada, você possa também entender a sua jornada e como a gente vai chegar lá. Que Deus nos abençoe nesse objetivo, para que a gente possa fazer 5 talentos se tornarem mais 5, se Ele te está dando 5. Se você tiver 2, que se torne mais 2. Se você tiver 1, que pelo menos mais 1 Ele renda. Que Deus nos abençoe, para que esses talentos possam crescer nas nossas mãos, para que a gente possa fazer mais por Ele, para Ele, sempre. Não com objetivos egoístas, que o nosso coração é enganoso. Que nossos objetivos sempre coloquem Deus em primeiro lugar. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Santo Deus, obrigado, Pai, porque dentre tantas informações, nós temos hoje acesso a muita informação na internet e podemos compartilhar aqui aquilo que nós aprendemos, trocar ideias, para que a gente possa, assim como a gente viu na parábola, essa história que ensina algumas lições, muitas lições, cada vez que a gente lê, a gente pode tirar uma lição nova, mas que hoje nós tiramos a lição de que nós precisamos investir aquilo que o Senhor tem nos dado para que possa render mais, e rendendo mais a gente possa fazer mais, Senhor. Mas que esse mais não seja mais coisas para mim, mais bens, simplesmente isso, que eu possa viver bem, com qualidade de vida, como o Senhor quer que nós vivamos, Senhor. Mas que os nossos principais objetivos sejam para cumprir a Tua missão, Senhor. E se nós tivermos esse desejo egoísta, nós sabemos, Senhor, que nós não vamos prosperar, porque não é o Seu desejo que nós nos percamos com o dinheiro que o Senhor nos dá. Então, por isso, nós hoje oramos e nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor coloque os desejos certos nos nossos corações, para que o Senhor nos guie nos caminhos corretos e alcancemos os objetivos que o Senhor tem para nós. Nos dá uma boa noite, uma boa semana, que seja uma segunda-feira muito feliz amanhã quando acordarmos, porque nós vamos estar preparados para uma semana que o Senhor já tem abençoado as nossas vidas, Senhor. Nos leve em paz aos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite e até semana que vem.